Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani. Se você olhar aí ao seu redor, o dia deve estar bonito, os passarinhos estão cantando, você saiu da cama mais animado, dormiu melhor, né? Quem diria que uma noite de domingo para segunda teria uma noite de sono agradável? Enfim, isso aconteceu. Tudo porque o Guarani ganhou. Fazia 8 jogos se o Guarani não ganhava. E ganhou. Fez 2-1 num sofrimento desgraçado contra o Botafogo da Paraíba. E, tomara a Deus, finalmente estreou na Série C e que a Série C, de fato, tenha começado para o Guarani. 2-1, estreia do técnico Marcelo Fernandes, do auxiliar Marcelo Cupertino, do preparador de goleiro Arzul, do coordenador técnico Elano e também do supervisor de futebol, o Farney, ou Farney, não sei. Mas como eu tinha comentado aqui em programas anteriores, dá tempo de reagir, lógico, dá tempo de classificar e dá tempo até de subir. Mas só seria possível se houvesse uma implosão no Guarani. Uma implosão na estrutura de futebol, uma implosão no elenco, na diretoria, ou tudo junto, ou alguns desses, enfim. A implosão aconteceu, né? Trocou aí todo mundo. No departamento de futebol foi embora o Pastana, graças a Deus. Foi embora o Danilo Silva, que pouco agregou. Comissão técnica se foi. E agora temos aí Marcelo Fernandes, Elano, Farney e sua trupe estreando com o pé direito. E olha, produção em si, futebol em si, o Guarani jogou melhor. Algumas peças voltaram apresentar um futebol regular que a gente conhecia, o Natan, o próprio Emerson, que fez o primeiro gol. Em alguns momentos o Deni Júnior, o Rafael Bilu foi o melhor jogador em campo, bastante participativo. O Caio Melo também, bastante ativo. Então, devagarzinho o Guarani evoluiu. Em 3 dias com o Marcelo Fernandes apareceu aí um bom resultado. E aquilo que a gente falou na live pós-jogo no Bugricast, né? Que tenha sido aí um empurrão, uma fagulha, uma centelha para o jogo de sábado contra o São Bernardo no Brinco e que as coisas voltem para o prumo que deveriam, né? Que o Guarani volte a participar ativamente da Série C, né? Ficar em último lugar da Série C, pelo amor de Deus. Tem muitos assuntos para a gente discutir sobre esse jogo, nós não vamos resumir só nesse Bom Dia Guarani, tem conteúdo para terça, para quarta, o jogo é só no sábado, dá para falar bastante deles. Mas uma coisa que eu quero falar não é do jogo, tá? A análise específica do jogo eu vou deixar para o programa de amanhã, a menos que aconteça alguma grande novidade, mas é um resumo que eu estou com a sensação que a simplicidade está voltando para o Guarani. Aquele discurso almofadinha, aquele discurso cheio de reserva de mercado, de eu conheço, eu fui, eu sei, eu sou diferente, eu tenho as minhas teorias, que tanto distanciou a torcida do elenco e do futebol em si, parece, pelo menos no jogo de ontem, com as entrevistas, com as participações, parece que está ficando para trás. E eu insisto nesse tema simplicidade, porque 3 dos nossos 3 maiores técnicos na história do Guarani, na minha opinião, o Carlos Alberto Silva, o Vadão e o Zé Duarte, foram pessoas extremamente simples, vindas aí de cidades menores, de trabalhos menores e que falavam a língua do torcedor, a língua do povo. E várias destas situações ficaram evidentes, vários sinais começaram a ficar evidentes no jogo de ontem, né? E posso destacar algumas delas. A coletiva do Marcelo Fernandes, extremamente pé no chão, um cara que trabalhou no Santos anos, conquistou títulos, trabalhou em Libertadores, revelou grandes jogadores, pezinho no chão, tá tentando escrever a história dele como treinador, tá super afim, tá super empolgado e parece que comprou o projeto. Idem pro Arzul, pelo amor de Deus, preparador de goleiro, falando de muitos e muitos e muitos goleiros que trabalharam com ele, um cara competente, bem reconhecido. O próprio Farney, né, um cara que é formado em filosofia, então enxerga o ser humano de forma diferente, as relações entre os indivíduos, as pessoas, enfim.
é uma coisa diferente no mundo do futebol e que pode ter valor até nessa hora de entender como que a relação torcedor e jogador deve acontecer. O próprio Elano, né, foi embora do jogo no meio da torcida, conversando, tirando foto, pedindo apoio. É um pouco das raízes, né, do Guarani. A gente estava acostumado com um discurso muito que beirava até certa arrogância, né? E não tem exemplo melhor do que o que comentou o Marcelo Fernandes ao final do jogo, que o Anderson Leite falou para mim que não joga de 10, não consegue jogar de 10. Eu acho que não é o melhor caminho dele jogar de 10. E não faz muito tempo a gente ouvia que o Anderson Leite, na visão de quem geria o futebol do Guarani, era o melhor 10 que a gente tinha. Nem a opinião do jogador era respeitada. Então, assim, era um trator que se passava em cima da simplicidade, da comunicação do dia a dia, que dá para entender por que tanta gente ficou decepcionada e frustrada conforme as coisas andaram. Então, é uma vitória, são 3 pontos. O Guarani está longe ainda, né, da 15º lugar. Pode cair posições a depender do desdobramento da rodada de hoje, mas eu acho que a simplicidade pode estar voltando para o Guarani. E isso é muito positivo, porque a torcida sabe ler quando a simplicidade está voltando, quando a simplicidade faz parte do trabalho. Ninguém está pedindo para a torcida invadir a gestão do futebol e ela dizer quem está certo e quem está errado. Mas são torcedores que estão há 10, 20, 30, 40, 70 ou mais de 90 anos acompanhando o Guarani e que conseguem, só pelo piscar de olhos, ter a noção de quando as coisas estão no caminho certo ou estão no caminho errado. E hoje parece que existe uma orientação de que a implosão do futebol está colocando o Guarani no caminho certo. Eu falei do Carlos Alberto Silva, falei do Vadão, do Zé Duarte, Carbone também teve algumas experiências com a simplicidade, com a conversa do dia a dia. Pode ser boleirão, pode ser um cara estudioso, um cara técnico, mas tem que ser simples, tem que ser pé no chão, tem que falar a linguagem para o jogador entender e colher os resultados. Eu tenho certeza que a torcida vai comprar essas ideias. E quando a torcida compra, as coisas andam, as coisas vão, as coisas progridem. Não tá tudo certo, só ganhamos um jogo contra o Botafogo da Paraíba, mas o ar parece que tá diferente. E já estava diferente até mesmo antes do jogo, ainda que com muita pressão, mas já estava diferente. E olha, não dá pra gente não falar da gestão de grupo, dessa simplicidade, no vídeo postado pelo Guarani no final do jogo, que o Andrei, goleiro, que de longe não fez uma partida segura, não fez uma partida feliz, ele foi abraçado 1-1, foi enaltecido e elogiado pelos colegas pela defesa do pênalti. Os comentários são que o Arzu comemorou muito a defesa do pênalti, está tentando dar moral pro jogador. Então a gente pode não... O tempo vai dizer se o Andrei vai jogar, se vai ser banco, se não vai ser relacionado, mas neste jogo ele foi importante. Assim como ele foi importante para perder contra o Caxias, numa falha gravíssima, ele foi importante para o Guarani ganhar o jogo de hoje. O Guarani fez 1-0, tomou um pênalti com 5 minutos do segundo tempo. Se essa bola entra, o que teria sido o jogo? Qual teria sido o resultado? Tudo bem, ele falhou quando já estava 2-0 e o Botafogo fez 2-1 na saída de bola, mas aquela defesa de pênalti pode ter ajudado a mudar a história do Guarani nessa Série C, ou pelo menos nessa tentativa de recuperação de campeonato. Então, no Bom Dia Guarani de hoje, eu espero que a gente fale mais sobre a simplicidade, sobre o pé no chão, sobre o trabalho de dia a dia, sem falar em camisa, tradição, estrela, mas sim o trabalho dia após dia dessa comissão técnica e do pessoal que está começando a reestruturar o futebol. Vamos apoiar todo mundo, nós vamos precisar de todo mundo e o pensamento tem que ser positivo ao longo da semana. Bom, boa segunda-feira para todo mundo, amanhã eu falo um pouco mais do jogo, mas hoje eu quero ressaltar esse feeling, que às vezes é totalmente errado meu, mas que a simplicidade pode estar voltando para o Guarani. Boa semana para todos, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.